Alô você, tudo bem com você? Nós estamos de volta hoje aqui para iniciar o nosso segundo bimestre. É isso mesmo, segundo bimestre já está começando. Você ainda que está um pouco sonolento, um pouco meio preguiçoso, ainda está com dificuldades na plataforma, preste atenção que hoje eu tenho umas dicas bacanas para você. Para você, aluno, que acessou a plataforma, fez nossas atividades e conseguiu ter nota satisfatória, saiba que as notas já estão liberadas no seu boletim, você entra lá no portal do aluno e você já consegue verificar sua nota, tá certo? Parabéns a você que conseguiu nota satisfatória, parabéns ainda mais para você que conseguiu notas altas, né? Notas elevadas ali, meu muito obrigado, fico muito feliz. Lembrando a vocês que nós estamos aqui abertos sempre a críticas, a elogios, então se você tem alguma dificuldade, nos procure e nós teremos um imenso prazer de tentar ajudar você aí na medida do possível, tá ok? Para quem ainda está em dúvida aí, eu leciono a disciplina de História de Rondônia, meu nome é Borges, então eu leciono a disciplina de História de Rondônia, História Geral, Trilhas de Aprofundamento e também eletiva. Para você aqui, aluno do primeiro ano, né, do período da tarde, do período da noite, eu leciono História Geral e esse vídeo aqui é especialmente para você que faz História Geral comigo. Né? Nosso primeiro conteúdo do segundo bimestre é Grécia Antiga. Maravilhoso esse conteúdo e você vai ver que tem muito a ver com você, tem muito a ver com a nossa vida, tem muito a ver com o nosso cotidiano. Muitas das coisas que nós fazemos hoje tem ligação com os gregos antigos, tá certo? Tem a ver com a cultura antiga. Antes da gente entrar no conteúdo, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade aqui para fazer mais uma coisa, dar uma dica para você que está com dificuldade na plataforma. Pessoal, não façam seu cronograma, não façam seu plano de estudo em cima das datas de vencimento das atividades. Faça seu plano de estudo em cima das datas de publicação dos professores na plataforma. Assim você terá esse tempo entre a data da publicação e a data do vencimento para poder fazer essas suas atividades, tá certo? E você pode otimizar esse tempo, dividir pelos conteúdos, pelas disciplinas que foram publicadas nesse período e você terá um tempo mais flexível, um tempo melhor para você estar produzindo e estar realizando e, consequentemente, estar aprendendo, estar se enchendo aí de conhecimento e melhorando sua vida, podendo, com certeza, ter um êxito melhor aí no que diz respeito a estudo, a educação, a aprendizado, tá certo? Vamos lá, então? Então, dica interessante aí faça seu plano de estudo em cima dos conteúdos que foram publicados e não das datas de vencimento, tá certo? Porque nas datas de vencimento você pode ter diferentes professores vencendo o conteúdo nos mesmos dias, diferentes assuntos vencendo o conteúdo no mesmo dia e você vai ficar sobrecarregado. Desculpe o barulho aí, a gente gravando em casa aqui, a gente não tem estúdio, então as coisas ficam assim, com esse barulho externo, enfim. Tá ok? Mas é o pessoal trabalhando, a vida segue, apesar da gente ainda estar nesse processo pandêmico com muita segurança, com muito cuidado, né? Álcool em gel, máscara e tudo mais, tá certo, pessoal? Vamos entrar lá no nosso conteúdo, vamos falar de Grécia Antiga, vamos falar desse conteúdo que me empolga, falar desse conteúdo gostoso, falar desse conteúdo que tem a ver com a sua vida, falar desse conteúdo que ainda hoje, falar desse povo que ainda hoje faz com que nós tenha uma ligação com a nossa vida, faz com que nossos costumes se ligam a essas histórias, a essas culturas, a esse modo de vida dos gregos. Para começar, pessoal, os gregos não eram um povo único como nós conhecemos hoje. Essa ideia de nacionalidade, essa ideia de pátria é uma ideia muito nova, muito moderna, tá certo? Os gregos antes eram povos que viviam em uma determinada região e a gente vai aprender um pouco disso, vai falar um pouco mais sobre isso e umas coisas interessantes demais aqui que eu quero trazer para você, ok? Nós vamos dividir esse conteúdo da Grécia Antiga em duas partes, para que não fique pesado, para que você consiga entender, para que o vídeo não fique tão grande e nós já perdemos aqui mais de 4 minutos falando disso aqui. Então vamos lá falar do conteúdo, tá ok? E esse conteúdo aqui é para o primeiro ano do ensino médio e taca lá, porque é Grécia Antiga. Vamos lá, vamos entender aqui como é que essas coisas funcionam. Vamos entender um pouquinho como é que funcionavam os gregos. Para começar, a Grécia Antiga, ela ficava ali na Península Balcânica e era banhada por diferentes mares. Daí, então, a gente já traz a primeira característica dos gregos. A economia da Grécia, apesar de ser bem diversificada,
ela tinha alguns princípios ali, tá ok? Mas a gente vai falar de economia um pouquinho mais para frente. Vamos falar um pouquinho aqui de como é que era a formação dos gregos. Então, olha só, a formação desses povos gregos, e por que a gente fala povos gregos e não um povo grego? Porque eram cidades-estados, que é outra característica interessantíssima dos gregos. Então, a formação desses povos gregos, ela se deu ali com a chegada, principalmente de 4 povos ali, os aqueus, jônios, eólios e os dórios, tá ok? Então, esses 4 povos aí é a base da formação, da criação, do surgimento dos povos gregos, tá ok? Como eu já disse antes aqui no começo da nossa explicação, a Grécia era banhada por diferentes mares, o Mar Mediterrâneo, o Mar Jônico e o Mar Egeu, e a Grécia foi crescendo, né? As pessoas foram ocupando regiões por ali, eram muitas ilhas, era uma região montanhosa, a geografia grega da Grécia Antiga era regiões montanhosas e banhadas por mares, então eles ocupavam ilhas e essas montanhas. Nem todas as regiões eram favoráveis à agricultura, então a agricultura, diferente dos outros povos da época, não era a base econômica, né? Como eu já disse para você, a base econômica era o comércio, a navegação, o artesanato também era uma outra característica interessante aí da economia, mas principalmente comércio marítimo. Então esses caras eram bons navegadores, tá certo? E a gente, quando fala nessas características culturais, nessas características econômicas, nas características religiosas, a gente fala disso como um todo. Lógico que isso é um processo de formação, tá certo? Como, por exemplo, no Brasil, a gente sabe que, religiosamente falando, nós somos cristãos, mas em dado momento da história do Brasil, nós éramos apenas católicos, que era a religião oficial, tá certo? Lá na Grécia, quando a gente fala de qualquer povo, e como agora a gente está falando dos gregos, a gente fala hoje, historicamente dizendo, de um processo já formado, tá certo? Então, quando a gente fala de um modo geral, então a economia grega era baseada principalmente no comércio. Mas esses caras eram bons artesãos, esses caras também produziam através da agricultura, esses caras também tinham a criação de gado, a criação de rebanhos, só que lógico que nada era tão importante quanto o comércio, tá ok? Vamos lá então para a gente entender um pouquinho aí, de modo geral, como é que os gregos eram, como é que é a história dos gregos, tá certo? A gente sabe que eram montanhas, a gente sabe que os primeiros povos a chegar naquela região e ir colonizando aquela região e ir formando essas cidades-estados, e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco porque cidades-estados, e a gente sabe que hoje, a gente estudando a história dos gregos, a gente pode dividir essa história grega, né, os períodos da história grega em 5 partes. O período micênico, que é o pré-homérico também, que vai lá de 1650 até o 1150 a.C. Depois nós temos o período homérico, que vai até 800 a.C. Depois nós temos o período arcaico, e aí no período arcaico, depois a gente vai falar um pouquinho mais, que nós temos o surgimento das Olimpíadas, e aí tem algo a ver com religião. Olha só como é que na Grécia as coisas eram tudo ligadas, e a gente vai ver que a religião ela faz parte de todas essas culturas dos povos antigos, e hoje ela ainda está presente em muitas culturas, inclusive na nossa, né? Muitas das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia tem ligação com a religião, tá certo? E aí, então, nós partimos agora para o período clássico, que vai até 388 a.C., e, por fim, o período helenístico. Então, micênico ou pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico, tá certo? Vamos falar um pouquinho das cidades-estados. Esses aí que eu disse para vocês são os 5 períodos da história grega. E cada período desse tem uma característica especial. Lá no seu livro didático, a partir da página 100, você já tem essas características um pouco mais esmiuçadas. E se você tiver um pouco mais de interesse, não se acanhe. Faça lá sua pesquisa na internet e você com certeza, eu digo com certeza absoluta, você vai encontrar aí mais informações sobre os gregos, tá certo? Não se limite, eu não sou o teto das suas possibilidades de informação não, tá ok? Seja criativo, pesquise aí que é muito interessante. Vamos falar um pouquinho da religião, já que eu disse para você que cultura, religião está sempre ligado, né? A religião e a cultura estão sempre ligados. Olha só, lá na Grécia, os gregos eram
politeístas. Professor, o que é politeísta? Eu acho que lá no 6º ano, e você já vem ouvindo essa história, essa palavra faz muito tempo, politeísmo significa um povo que tem diferentes deuses. Então, se os caras têm mais de um deus, tem mais de 2, 3, 4 deuses, esses caras eram politeístas, assim como os egípcios, que nós já estudamos, assim como os povos mesopotâmicos, aqueles todos, sumérios, acádios, enfim, como esses caras tinham diferentes deuses, os gregos também tinham diferentes deuses. Essa ideia de ter o dualismo, essa ideia de ter ou o monoteísmo, como nós temos no cristianismo, é uma ideia que surgiu um pouco depois, mas esses povos aqui, de modo geral, eles eram politeístas, tinham diferentes deuses. E olha só que negócio louco aqui, que negócio bacana, que negócio interessante sobre a religião grega. Esses deuses, eles eram... olha que essa palavrinha aqui é uma palavrinha mais difícil de falar. Antropomórficos. O que significa antropomórficos? Eita, professor, que não consegue falar a palavra. O que significa isso? Esses caras tinham características humanas. Esquece essas palavrinhas difíceis. Vamos lá para a explicação, vamos lá para a característica. Esses caras tinham características específicas humanas. Professor, que características essas? Físicas? Físicas sim. E além de mais dessa característica, física, eles também tinham características sentimentais humanas. Como assim, professor? Deus, então, ele tinha raiva? Ele se apaixonava? Ele deixava de gostar? Ele gostava mais? Ele tinha gostos? Ele tinha preferência por sabores? Exatamente assim como você. Assim como você, eram os deuses gregos. Olha que louco esse negócio aqui. Então os deuses tinham raiva, tinham amor, tinham medo, tinham inveja. Olha só, cara. Então os dogmas, os ensinamentos, os dogmas, né, as crenças, as características dessa religião, ela não era pregada apenas por um único livro, ela tinha diferentes livros e principalmente eram transmitidas, né, através da história oral. Né? Depois, mais lá na frente, você vai ver que os gregos começaram a escrever isso tudo, e a nossa disciplina História tem tudo a ver com os gregos, porque o primeiro historiador, o pai da história, era grego, Heródoto, o cara que foi lá, investigou, pesquisou, e depois de muito tempo escreveu sobre as guerras médicas. Guerras médicas não é o pessoal, os cubanos e os brasileiros lutando pelos mais médicos, não. Guerras médicas é um evento que aconteceu, um evento bélico que aconteceu entre os persas de Xerxes, e aí se você gosta de filme, já pode assistir 300 aí que você vai ver, os persas e os gregos. E você sabe que os gregos viviam nessas cidades-estados, como eu já disse para você, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí, então, os gregos precisavam se unir. Mas vamos voltar aqui, então, para essas características da religião. Então, os deuses gregos eram igual aos humanos, só tinham mais poderes, né? Eles podiam ser imortais, eles não morriam. Apesar de que um deus podia matar o outro, mas eles não morriam por morte natural, tá certo? Então, e também não tinham esses dogmas, um livro que determinava, que ditava as regras. As regras eram passadas, os ensinamentos, né? As histórias, e todo esse processo de adoração era feito de forma oral, tá ok? Passava-se de um para o outro de forma oral. Vamos lá então falar um pouquinho das cidades-estados gregas. As cidades-estados gregas, as mais estudadas aí, está lá Corintos, inclusive citada na Bíblia, né? O Esparta, com esse filme que eu falei para vocês aí de 300, que tem até um brasileiro participando. O brasileiro é o Xerxes, né? Que é o imperador persa lá das guerras médicas, das guerras grego-pérsicas, né? Entre os gregos e os persas, porque os persas os gregos chamavam os persas de medos, porque eles ocuparam uma região da Média, tá certo? Olha só que interessante, porque os gregos gostam muito de ficar botando nome nas pessoas. Os gregos gostam de dar nome às coisas, às pessoas e a tudo que eles conseguem imaginar. Objetos, tudo mais. Para você ter ideia, um detalhe aqui, uma curiosidade bacana. Por exemplo, você já ouviu falar de hipopótamo? Se você nunca viu pessoalmente, mas eu tenho certeza que você já viu em desenhos, em filmes,
enfim, na TV, em algum lugar você já viu. O hipopótamo é um nome dado por um grego, né? Então o grego viu aquele animal no rio e falou: esse animal parece um cavalo, hipo de hipismo, hipo de cavalo. Eu não sei onde é que os gregos viram muita semelhança entre o hipopótamo e o cavalo, mas eles viram um cavalo, né? Parece um cavalo, e esse cavalo vive na água, então é um cavalo d'água. Hipo de hipismo, hipopótamo, né, o pótamo de potável, né, algo relacionado à água, a potável, né, você que já viu aí esses caminhões que transportam água dizendo que era água potável, água não potável, é também uma alusão aí, lembra também aí desse modo da cultura grega, tá certo? Então, curiosidade dada, vocês conseguem fazer essa ligação que os gregos têm muito a ver com a nossa vida até hoje. Tá certo? Seguindo lá, cidades e estados gregos. Então, as mais importantes que nós conhecemos é Atenas, por causa da democracia, da filosofia, né? desse berço do conhecimento, e Esparta por causa do poder, da força, dessa sociedade mais militarista, né? Do espírito guerreiro, de tudo isso que nós também, enquanto seres humanos, admiramos, tá certo? Admiramos conhecimento, admiramos força, poder, né? E se a gente puder juntar isso tudo, seria ótimo. Mas pena que essas duas cidades, elas sempre brigavam. Mas aí eu trago outras cidades aqui para você, e o nosso livro didático também traz outras cidades, como por exemplo, Niceia, Tebas, né? O próprio Corinto, que é citado na Bíblia lá, que eram cidades, estados gregas que tinham importância, tá certo? Tá ok até aqui, pessoal? Olha outro negócio interessante aqui que eu trago para vocês, é os Jogos Olímpicos. E aí a gente fecha essa primeira parte do nosso vídeo aqui, e na segunda parte a gente vai falar um pouquinho mais sobre as características sociais, a gente vai diferenciar essas duas principais cidades, que é Esparta e Atenas, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre as guerras médicas, que é essas guerras entre os persas e os gregos, e nós vamos falar também um pouquinho das guerras entre as próprias cidades e estados gregas, que foram responsáveis aí pelo enfraquecimento dessas cidades e o domínio dos gregos por outros povos, tá certo? Ou por outro povo, e aí eu já deixo aqui se você quiser pesquisar. Então, pessoal, para a gente fechar esse nosso conteúdo, para a gente fechar essa primeira parte do nosso conteúdo Grécia Antiga, vamos falar de Olimpíadas. Olimpíadas que a gente sabe que hoje acontece de 4 em 4 anos, e antigamente também não era diferente. A primeira vez que as Olimpíadas foram organizadas, acredita-se que tenha sido lá por volta de 776 a.C., lá no período arcaico então, né? E as Olimpíadas tinham a sua principal função em adorar. Então ela era um acontecimento, um evento ao qual os esportistas se uniam em disputas, e a ideia era adorar, era homenagear, então, Zeus, que era o principal deus grego, tá certo? Era o deus dos céus, Zeus. Olha só que interessante, cara. As Olimpíadas eram tão importantes para os gregos, que existem relatos históricos comprovados de que pararam eventos bélicos, paravam-se conflitos para a guerra, para que houvesse as Olimpíadas. Então, Olimpíadas era um evento importante, dada a importância à religião, para você entender o quão era importante religião para esses povos, tá certo? Fechamos aqui, então, nosso conteúdo História da Grécia Antiga, essa primeira parte, e eu reservo para você, na segunda parte, algumas curiosidades, e a gente vai trazer no próximo vídeo, e eu aguardo você lá, tá certo? Forte abraço, fica com Deus e até daqui a pouco.